Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eh, Queria dar alguns recados antes da gente começar a nossa aula, né? Eh, Essa semana continua sendo com um volume muito grande de trabalho, então se vocês tiverem feito alguma pergunta e eu não tiver tido tempo de responder, eu peço desculpas a vocês e eu vou tentar ser mais ágil nos próximos dias, tá? Mas é só esse, acredito que seja só esse início mesmo desse módulo, tá? Que tive que colocar muita coisa em dia e também algumas questões pessoais, né? Os meninos, filhos pequenos, então o negócio foi um pouquinho mais complicado do que eu esperava. É, Então, espero que vocês tenham começado a fazer os exercícios naquele esquema. Vê a atividade, como é que é, começa a ver o vídeo e já vai anotando para não perder muito tempo, tá? Eu espero fazer a atividade e o vídeo bem focado um no outro para vocês conseguirem desenvolverem as atividades de forma mais rápida e sem muita dificuldade. É, Espero que vocês estejam passando bem, né? E vamos falar agora sobre o tema da aula, que é a continuação do tema de diodos. Então, agora a gente vai ter a parte de diodos Schottky e associações de diodos, série e paralelo. E finalizando a parte de revisão. Então, esse vídeo de hoje espero que fique menor. O vídeo passado ficou bem grande, mas é porque foi muita matéria acumulada. Então, é isso, vamos lá. Bem, a tema de hoje começa com diodos Schottky. O que são diodos Schottky? São diodos que têm a junção do diodo, não é uma junção PN, é uma junção N-metal. E o metal é ouro, prata, molibdênio, tungstênio, platina. E como o material tipo P foi substituído por um material metálico, a gente tem menos cargas acumuladas, a gente vai ter uma menor barreira de potencial, e aí a gente vai ter uma carga acumulada menor na barreira, e isso vai trazer a característica principal do diodo Schottky, que é a tensão direta muito baixa. Então, para aplicações de baixa tensão, por exemplo, algum circuito que trabalha com 3 volts, se a gente trabalhar com um diodo que tem uma queda de 0,7, 0,8, 0,9 volts, é muito significativo em relação à tensão de trabalho do circuito. Também circuitos que funcionam com baterias, carregadores de baterias, ou o próprio circuito de bateria, duas baterias em série é uma fonte de 3 volts. A gente vai ter uma queda muito grande nesse circuito. Então, para esses circuitos, a gente começa a pensar no diodo Schottky por causa da baixa tensão direta. E isso vem com um custo, né? Que a tensão de bloqueio dos diodos Schottky, pela diminuição da barreira de potencial, a tensão de bloqueio também vai ser limitada em comparação com os diodos de junção PN. Tá? E as correntes de fuga vão ser elevadas em comparação com os diodos PN. Bom, como eu disse, o tempo de recuperação menor
permite que o diodo Schottky seja utilizado em circuitos de chaveamento de frequência muito rápida. Então, isso também traz diversos benefícios. Então, vamos ver como o diodo Schottky se compara aqui, ó, com o diodo de silício, de junção PN. Aqui a gente vê o joelho da curva muito abaixo. Então, o joelho da curva em torno de 0,3 volts aqui, ó. 0,3 aqui. E em comparação com o diodo de junção PN, 0,7 volts. Tá? Tensão VAK aqui, ó, né? Mais ou menos VAK. Do anodo para o catodo. Bom, então nós vemos que o diodo Schottky tem essa grande vantagem, mas reparem uma desvantagem dele. A tensão máxima reversa é bem menor que o diodo de junção PN. Por exemplo, o 1N4007 ele é da ordem de 600 volts da tensão de bloqueio, 600 volts negativo, né? Então, e os diodos Schottky são da ordem de menos 100 volts. Então, um diodo Schottky dificilmente vai ser usado num retificador de linha, tá? Justamente por não conseguir bloquear uma tensão, nem uma tensão de 127 volts, tá? Vai ser utilizado em circuitos de tensão menor. E aí vocês pensam, né? O diodo de junção PN, retificando uma tensão de 220, que chega até 310 volts de pico, 0,7 volts não fazem tanta diferença. Então, por isso que não tem importância a gente utilizar um diodo PN num retificador. Tá? E a grande vantagem do diodo PN então vai ser a grande tensão reversa que ele consegue bloquear. Como que isso vai funcionar? O material tipo N ele vai ter elétrons disponíveis, tá? E os elétrons disponíveis, eles na união entre o material tipo N e o metal, os elétrons disponíveis, eles migram para cá, criando uma região mais negativa e deixando a região de origem mais positiva. Então a junção, a barreira de potencial, ela é formada também de maneira semelhante no diodo Schottky. Mas aqui a gente tem os portadores, né? São os elétrons. A gente só tem elétrons funcionando como os portadores de carga. Então, a quantidade de cargas é menor, é bem menor. Cargas na barreira, né, de potencial é menor. E aí a gente tem todas essas características. Barreira menor, recuperação mais rápida e o contra é menor tensão reversa. Então, essa aqui é a desvantagem. Bom, como eu já tinha falado, a junção é feita com metal. E para cada metal a gente vai ter característica diferente. Essa tabela aqui, ó, desse site aqui, ó, ela mostra aqui, ó, por exemplo, para vários metais, titânio, molibdênio, platina, a tensão de condução direta com titânio
é muito boa, um círculo duplo aqui, ó, tá? Tensão de condução VF ultra baixa, ultra low, aqui ó, ultra low VF. Ele é, com titânio, é a melhor tensão de condução, tá vendo? Aplicável em carregador de bateria e em seguida a gente teria os diodos que utilizam molibdênio na junção. Já não é tão boa a tensão direta, é baixa, mas não é tão baixa quanto titânio, tá? Mas ele tem uma corrente reversa média e um tempo de recuperação reversa médio também. Todos os diodos têm tempos de recuperação reversa médios, tá? Nada excepcional. O metal com platina, por sua vez, ele já tem a melhor corrente de fuga reversa. Bem, então, diodos de platina, eles vão ter um bom balanceamento entre todas as características. Vão ter uma tensão de condução razoável, uma boa corrente reversa. O que significa, né? Corrente reversa boa. IR aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Opa. Aqui, ó. IR. Vamos colocar aqui, ó. IR para baixo é melhor. Corrente reversa na hora do bloqueio. Então, o diodo de platina é o que consegue ter a melhor corrente reversa. Isso é bom, porque imagine uma tensão reversa aplicada com muita corrente reversa, no caso aqui, ó, por exemplo, do diodo de titânio. Aquela tensão reversa multiplicada pela corrente reversa muito alta vai acabar gerando calor, tá? Então, quanto menor a corrente reversa, melhor para o diodo. O tempo de recuperação reversa também é bom. E como esse diodo de platina ele tem a menor corrente reversa, ele trabalha bem em altas temperaturas. Por quê? Quando a temperatura aumenta, a corrente reversa para uma mesma tensão, ela também aumenta. Então, se a gente partir de um diodo que já tem uma corrente reversa excessiva, ou seja, é ruim para o funcionamento do circuito, aí submete esse diodo a uma alta temperatura que ele vai aumentar ainda mais a corrente reversa. A gente vai ter problemas. Então, esse diodo Schottky aqui, olha, com o metal platina, ele é adequado para altas temperaturas. Por exemplo, aplicações automotivas. E outros diodos que não são diodos Schottky, né? Junção PN, aí a junção PN aqui, ó, tá? Diodos convencionais. Eles têm uma tensão de condução muito pior. A gente viu lá 0,7, 0,8, 0,9 volts. Dependendo, se a gente quiser que o diodo tenha recuperação rápida, essa tensão vai ser até maior. A corrente reversa é a melhor de todas em compensação, tá? Aqui essa tabela nem fala sobre a tensão reversa máxima, né? E tempo de recuperação reversa também muito pior em comparação com os diodos Schottky.
Mas é o melhor para altas temperaturas também. Então, melhor para tensão reversa, maior tensão de bloqueio, né? E trabalha bem em altas temperaturas comparado com o Schottky. Bom, aqui seria então o silício e o metal. Tá? Seria um diagrama esquemático da construção dele. Bem, aqui nós temos um exemplo de diodo Schottky. Tá? Reparem aqui, ó, tensão máxima de bloqueio dele, ó, olha só, 40 volts. É muito baixo, tá? Mas a gente pode visualizar aqui, ó, a tensão de condução, a corrente reversa dele, aqui, ó, 0,6 microamperes com 1/4, né, da tensão reversa, 25% da tensão reversa aqui, ó. Então, o diodo ele tem um tempo de chaveamento rápido, da ordem de nanosegundos, e uma capacitância bem baixa. Os diodos PN que a gente falou anteriormente tinham tempos de... O melhor, né, que eu tinha mostrado lá, era o BYV, era 25 nanosegundos. Então, para o BYV. E 30.000 nanosegundos para o 1N4007. Né? Não fala nem nanosegundos, né? Fala microsegundos. As capacitâncias menores, em comparação, desses diodos lá, estava da ordem de 15 picofarads. Tá? Então, a gente vê que é um diodo menor. Olha lá, ó. Melhor, né, nesse ponto de vista. Aqui a gente está falando de 420 milivolts, tensão de condução direta. A gente viu que o 1N4007 estava dando para tensão de trabalho, para corrente de trabalho dele, estava dando 0,9 volts. 0,9 volts, então 1N4007 e 0,9 também para o BYV. Então vamos ver aqui. Bom, não tem a menor tensão, 0,3, né? Mas é um diodo melhor do que 0,9. A gente caiu menos da metade a tensão de condução. Então a gente vê aqui ó, aplicações, né? Aplicações com pilha, né? LCD, câmera, conversores DC-DC e por aí vai. Aqui nós vimos as correntes reversas. Para tensões, na tensão máxima aqui, ó, tensão máxima de trabalho reversa, ele tem uma corrente reversa de 4 microamperes, podendo chegar até 20. Possivelmente, dependendo da temperatura. Aqui não está especificando. Aqui, ó, a temperatura de 25 graus. Tá? A tensão de condução, VF, para uma corrente baixa, reparem aqui, ó, tá dando os 0,3 volts que a gente tinha comentado. 100 mA já está em 50% da corrente máxima dele,
E, se não me engano, esse diodo é para justamente 200 mA, né? Aqui, ó. Isso, ele é feito para 200 mA. Então, em 200 mA, ele tem lá 0,5 volts aproximadamente, tá? Comparado com o 0,9 lá do 1N4007. Mas se a gente superdimensionar esse componente, então nosso circuito só trabalha com 10 mA, um circuito de baixa corrente, a gente vai ter uma queda muito baixa, tá? Então, se a gente está preocupado mesmo com a queda, a gente pode superdimensionar o componente para trabalhar com quedas baixas. Aqui, ó, tempo de recuperação reversa, muito bom. Aqui, ó, 3 nanosegundos, o melhor diodo PN que a gente viu tá com 30 nanosegundos. Então, aqui vocês veem a melhoria dele, né? Aqui a gente vê alguns gráficos desse diodo Schottky aqui, ó. Para a corrente de 10 mA a 20, opa, coisa errada aqui, né? A 25 graus, a gente observa uma tensão de 0,27 volts, tá? 25 graus aqui, ó. Bom, mas nenhum componente trabalha a 25 graus. Assim que você coloca no circuito, ele começa a esquentar um pouco, tá? Então, vamos dizer que ele está trabalhando aqui, ó, nessa faixa aqui, entre 80 e 120 graus. Vamos dizer que ele tivesse 100 graus, né? Vamos supor que fosse por aqui, ó. Se ele estiver bem dimensionado, ele vai trabalhar quente, tá? Saibam disso. Um componente bem dimensionado em eletrônica, ele trabalha quente. Por quê? Você está usando um valor, você está usando o máximo que aquele componente pode dar com o mínimo de custo, tá? Então, repara, olha só, está dando 0,17 volts. Então, uma tensão de condução bem baixa. Aqui vocês podem reparar um comportamento interessante dos diodos. Isso inclui os diodos PN, tá? Quando a temperatura aumenta, então, se a temperatura aumenta, a tensão de condução VF, ela cai, tá? Isso vale para diodos PN e o Schottky, tá? Isso tem algumas implicações que a gente vai ver. Até é bom isso daqui tá aqui. Schottky. Que o coeficiente de temperatura positivo, ou seja, VF diminui, o coeficiente negativo, a tensão VF diminuindo com o aumento de temperatura. E quanto que o componente aumenta a temperatura dele? Quando ele está passando mais corrente, por exemplo. Então, quando a gente for associar, vai ser mais para frente, dois diodos em paralelo, o diodo que tiver menor tensão de condução vai passar a maior parte de corrente. Passando mais corrente, ele aquece mais. Aquecendo mais, ele diminui a tensão de condução. E aí ele começa a passar mais corrente ainda. Então, a associação de diodos, que a gente vai ver mais para frente, ela tem essa dificuldade, tá? Ela não é uma coisa trivial. Bom, aqui nós vemos um outro gráfico que, em função da tensão reversa, né? Então, vamos pegar aqui em 40 volts, que é 100% do componente. Como eu disse, o diodo não trabalha em 25 graus. Ele vai trabalhar aqui nessa faixa aqui, ó, de 100 graus, entre 85 e 125, tá? Então, observem
o tanto de corrente reversa que esse diodinho aqui, ó, vai apresentar. Não estou conseguindo fazer uma reta decente aqui, né? Vamos pegar aqui, vamos apelar aqui. Vamos ver se eu consegui. Opa. Não consegui. Aí. Opa, veja aqui. Aí. E se a gente traçar aqui? Vamos traçar aqui. Olha só o tanto de corrente reversa que esse diodo vai ter numa temperatura de trabalho. Então, aproximando aqui, ó, a gente vê que isso aqui a gente tem 100 microamperes. A gente vai ter aqui, ó, 200, 300, 450 microamperes. Aqui, ó, 450 microamperes de corrente reversa. E então guarda esse número aqui, ó, 450 microamperes. Vou voltar lá para o diodo um N4007 para vocês terem uma ideia. Olha só, se a gente aplicar 100% de tensão reversa no nosso diodo, considerando uma temperatura de 100 graus e 100% de tensão reversa nesse diodo N4007, essas são 600 volts, tá? A gente vai ter uma corrente reversa da ordem de 4 microamperes. Comparado com aqueles 450, vocês veem que o diodo Schottky não é bom para bloqueio de jeito nenhum. Então, trabalhar com tensão reversa no diodo Schottky só se for muito baixo. Trabalhar assim, diodo Schottky para 40 volts, trabalhar até 10 volts reverso nele. A gente vê que ele tem as qualidades dele são para condução direta, tá? E agora voltando aqui no datasheet do Schottky, a capacitância total, se a gente trabalhar com 1/4, né, da tensão, 10 volts, a gente vai ver que a gente tem a capacitância aqui, ó, de junção de 3 picofarads. Então, muito boa também. Então, é uma vantagem do Schottky. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem uma tabela de comparação de diodos. Essa tabela está mostrando a tensão de condução para diodo Schottky de 1, 10 e 35 amperes. Tá? São tensões de condução relativamente baixas. Porém, essa tabela não mostra os tempos de recuperação reversa, mas mostra aqui, ó, as codificações do diodo Schottky, se vocês precisarem, né? Tensões reversas, reparem aqui, ó, vai de 20 até 100 volts, tá? São tensões muito baixas. Aqui, ó, para 35 amperes, no máximo 45 volts, tá? Então, os diodos Schottky, eles são bem limitados em questão de tensão reversa, tá? Mas vão ter tempos de recuperação melhores aqui, né? Não sei nem porque essa tabela não colocou os tempos de recuperação. Bom, mas a gente sabe que os tempos de recuperação do Schottky são da ordem de 3 nanosegundos, tá? Aqui a gente vê diodos junção PN
tá? A gente vê que os diodos PN eles vão ter tensões muito altas, 1600 volts, tá? Aí a gente tem mais dificuldade, né? Quanto maior a corrente, mais difícil para bloquear. Então, os tempos de recuperação reversa são na faixa de 10 vezes maior do que os diodos Schottky, tá? E diodos rápidos, que não são ultra rápidos, né? 0,2 microsegundos. 0,2 dá 200 nanosegundos. Então 200 nanosegundos é um fator de 10 também. Então 10 vezes 10, esses diodos PN rápidos, eles têm um tempo de recuperação reversa da ordem de 100 vezes maior do que os diodos Schottky. E aí finalmente a gente tem os diodos geral, de 1 ampere até 50 amperes. Essa tabela aqui é bem útil para se vocês precisarem algum diodo nessa faixa, tá? Por exemplo, um diodo de 50 amperes de uso geral, tá? Para tensão, bloqueio até 600 volts. Um diodo bem parrudo, vamos dizer assim. Ele tá aqui, ó, MUR 2106, MUR 2106. Na faixa que a gente usa no laboratório, aqui no Caltech, da ordem de esses diodos aqui, ó, um N4001 até 4007. 4007 nem está aqui, 4007 é tensão reversa de 1000 volts. Ele serve muito bem, tá? Bem, pessoal, tive que mudar de sala agora. E para finalizar, nós vamos ver aqui, ó, o que a gente viu na aula do dia 10. Algumas anotações sobre diodos Schottky, que a gente acabou de falar, e sobre o diodo Zener. Eu nem incluí na apresentação, eu só tinha comentado. Mas os diodos Zener, eles são diodos que têm uma tensão máxima reversa muito menor do que os diodos de junção PN comuns. Como que isso é obtido? Variando o nível de dopagem da junção. Então, o que é a dopagem? A dopagem é a inclusão dos materiais. Então, os materiais adicionados são o boro e o fósforo. Eu não tinha apertado o botão de gravação, acabei desenhando aqui um pouquinho antes. Então, quando a gente adiciona as impurezas em um nível muito elevado, a gente faz com que a tensão reversa suportada pelo diodo diminua. Então, aumentando o valor de impureza, a gente desloca a tensão reversa de um valor maior para um valor menor. No caso, existem vários níveis de impureza que os fabricantes adicionam para a gente ter vários valores de tensão reversa, tensão de ruptura do Zener, tá? Por exemplo, a gente tem diodo Zener que tem a tensão de ruptura de 5,1 volts. Aí tem outros diodos com 9 volts, outros diodos com 12 volts de tensão reversa. Então, os diodos Zener eles são fabricados para terem uma tensão reversa específica, tá?
Bom, então como que o diodo Zener vai ser utilizado? Primeiramente, a gente vai identificar a tensão do diodo Zener e a corrente suportada por ele. Por quê? Tensão e corrente circulando por um diodo gera calor, tá? Então, o diodo Zener, ele tem um nível de corrente máximo que ele suporta. Normalmente aqui, ó, 100 mA, tá? Por exemplo, esse diodo Zener, ao circular 100 mA por ele em uma tensão de 5,1 volts, ele está dissipando 0,5 watts ou 500 miliwatts, vamos dizer assim, né? 500 miliwatts. Como o encapsulamento dele é pequeno, ele esquenta bastante. Mas, como eu disse, um componente eletrônico, ele bem dimensionado, ele trabalha quente. Então, se o componente estiver trabalhando muito frio, quer dizer que ele está subdimensionado. É muita pastilha, muito silício para pouca corrente. Então você acaba pagando um preço além do que precisaria pagar. Bom, então o Zener, ele conduz assim que a tensão dele passar de determinado valor. Vamos dizer que a gente constrói esse circuito aqui, ó, só essa malha, tá? Assim que a gente aplica a tensão, imagine que a gente aplica a tensão, vamos fazer aqui uma tensão variando aqui de forma suave. A gente vai aumentando a tensão. Aí abaixo de 5,1 volts não conduz, não conduz, não conduz. Assim que a tensão nesse ponto passar de 5,1 volts, o diodo Zener começa a conduzir, tá? E a gente pode aumentar a tensão aqui, que enquanto o Zener não queimar, ele vai fazer com que esse ponto do circuito fique com 5,1 volts. Como que isso é feito? A corrente vai aumentando, e o excesso de tensão, nesse caso aqui, ó, qual que é o excesso de tensão? A gente tem 10 volts na fonte, 5,1 no Zener, qual que é o excesso de tensão? 4,9 volts. Então, esses 4,9 volts vão ser gastos aqui nos resistores, tá? E a gente dimensiona esses resistores usando a lei de Ohm, V igual a RI. A resistência vai ser a tensão que vai sobrar, a tensão depois que estabilizar, né, a nossa fonte, sobre a corrente permitida no Zener, que é 0,1 A para esse caso, tá? Então os resistores teriam um valor de 49 ohms. E se a gente ligar o circuito dessa maneira, vamos dizer inicialmente sem esse outro circuito aqui, estaria circulando 100 mA por aqui, tá? Então a tensão regulou em 5,1 volts. Vocês poderiam falar, né? A gente podia fazer uma aplicação dessas usando dois resistores iguais aqui, e cada resistor ia ficar com 5 volts, e a gente ia ter uma tensão regulada aqui nesse ponto de 5 volts. O problema é que ao adicionar esse circuito aqui no nosso divisor de tensão, esse circuito ele vai juntar com esse resistor e vai criar um terceiro valor de resistência, que vai fazer a tensão ter outro valor desconhecido, diferente dos 5 volts. Nesse caso aqui, se a gente quando a gente colocar esse circuito paralelo, isso não vai acontecer, desde que a gente não deixe circular por aqui mais do que os 100 mA. Porque para existir uma queda de 4,9 volts aqui, tem que circular os 100 mA por essa malha aqui, ó, pelo resistor, né? A gente calculou a nossa lei de Ohm.
Então, quando está circulando 100 mA, está tendo essa queda de 4,9. Tá? Se esse circuito aqui, ó, por exemplo, drenar 50 mA, 50 mA vão passar pelo Zener e 50 mais 50, 100 mA. Se esse circuito drenar 70 mA, 30 mA estão passando pelo Zener. Seria equivalente a estar subindo aqui na curva, aqui, ó. Está chegando perto do joelho aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Ainda estão circulando os 100 mA. Agora, se esse circuito, por exemplo, for um circuito que com 5 volts em cima dele, ele drenasse 300 mA. Aí o que ia acontecer? 300 mA passando pelos resistores ia dar uma queda de tensão 3 vezes maior, de 15 volts aqui, ó. 15 volts, a fonte nem tem 15 volts, a fonte só tem 10. Então, esse circuito ia puxar corrente, a tensão aqui nesses resistores iria aumentar, até igualar a tensão e não ia sobrar nada na prática para esse circuito. Então a gente dimensiona esse circuito de forma que ele não puxe mais corrente do que o Zener, tá? Para que não ocorra, esse seria o limite então da nossa aplicação, tá? Mas aí qual que é a vantagem desse regulador? É simplicidade, né? Um resistor e um Zener, e aqui a gente pode variar a demanda de corrente desde 0 até 100 mA, que a tensão vai manter regulada em 5 volts. Então, isso daqui a gente consegue um regulador bem fácil utilizando o diodo Zener. Então, relembrando, o diodo Zener, a única diferença para o diodo retificador é que a dopagem, o nível de dopagem dele é maior. Então, ele acaba tendo uma tensão de ruptura menor, mas a gente vai usar o Zener justamente nessa tensão menor. Poderia usar o Zener na operação direta? Poderia. Ele vai ter a queda dele direta semelhante à dos diodos retificadores, 0,7 volts. Porém, na hora de bloquear, se passasse dos 5 volts, o diodo já deixaria passar corrente no sentido reverso. Então, o diodo Zener como retificador não tem utilidade nenhuma. Agora vamos continuar em frente. Eu tinha falado do coeficiente de temperatura, né? Que no caso dos diodos, o coeficiente de temperatura, aqui, ó, coeficiente dos diodos é negativo. E qual que é a equação? A equação é essa aqui, ó. Tensão de condução em qualquer temperatura é igual a tensão de condução do diodo a 20 graus. Então a gente tem aqui, ó, aquela curva lá, né? Então a gente tem a curva, tensão de condução, vamos dizer que aqui, ó, aí essa região aqui seria nosso 0,7 volts, tá? Essa curva aqui seria uma curva a 20 graus Celsius. E se a temperatura aumentar 80 graus? Então, aumentar 80 graus significa passar para 100 graus, né? Aí a gente teria uma parte aqui, ó, 80 graus Celsius, vezes um coeficiente negativo, é um número negativo, tá? Aí o que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, vai ficar 1 menos alguma coisa. Então, a tensão de condução direta do diodo, ela
é menor se a temperatura aumentar. Então a gente tem aqui, ó, vamos dizer, aqui, ó, uma outra curva a 100 graus. Ou seja, à medida que o diodo vai esquentando, ele vai diminuindo a tensão de condução dele. Por exemplo, vai passar para 0,5 volts. Isso vai ter implicações na operação dos diodos quando a gente for associar diodos em paralelo. Sempre o diodo que tiver menor tensão de condução vai conduzir mais corrente. Então, ao conduzir mais corrente, ele vai esquentar mais, e esquentando mais, ele conduz melhor ainda até superaquecer e queimar. Tá? Então, a dificuldade de associar diodos em paralelo vem daqui, do coeficiente negativo de temperatura para a tensão de condução direta. Então vamos continuar aqui. Bom, então imaginem que vocês tenham dois diodos de tensão reversa máxima, 600 volts. Então vamos colocar aqui, ó, VR máximo igual a 600 volts, tá? E vocês queiram usar isso para os dois sensores para bloquear uma tensão de 1000 volts. Aí vocês pensam assim: ah, beleza, vou colocar esses dois diodos em série, 600 mais 600 bloqueia os 1000 volts, tá? Mas vamos supor que o diodo 1 esteja em uma temperatura e o diodo 2 esteja em outra temperatura, tá? Vamos dizer, o diodo 2 esteja mais quente, né? Então ele vai conduzir mais fácil. O que vai acontecer? Se a gente observar esse gráfico aqui, ó, o que acontece? Esse gráfico é a parte do gráfico correspondente à tensão e corrente no sentido reverso. Então, lá em cima, quando a gente falou dos diodos, aqui, ó, do funcionamento dos diodos, vamos ver se eu chego lá. Aqui, ó. Peraí. Aqui. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico que diz pra gente, ó, se eu aplicar, eu tô falando de dois diodos em série para bloquear uma tensão de 1000 volts. Então vamos supor que tivesse 500 volts aplicado no sentido reverso dele, tá? Eu poderia saber, se eu aplicar 500 volts, eu vou ter uma determinada corrente de fuga, determinada corrente reversa passando pelo diodo. Aqui, ó, se eu aplicar 1000 volts aqui, ó, 500 volts, né? Qual vai ser a corrente reversa, tá? Então a gente pode consultar esse gráfico, tá? Mas quando a gente tem dois diodos em série, cada um numa temperatura, a gente tem um problema de aqui, ó, que um dos diodos pode estar conduzindo um pouquinho melhor. O que é conduzir melhor? Para esse exemplo de 500 volts, vamos dizer 500 volts aqui, ó, qual diodo que conduz melhor reversamente? Ó? O diodo 1, aplicado 500 volts nele, só conduz um pouquinho menos do que 1 ampere, 1 miliampere. Vamos dizer 0,8.
O diodo 2, quando está aplicado 500 volts nele, ele está lá conduzindo 1,7 mA. Então, a gente vê que o diodo 2 está conduzindo melhor. Possivelmente ele está mais aquecido. Tá? E aí, o que acontece? Essa não é a maneira correta de analisar, porque a gente está falando que no mesmo circuito está passando 0,8 aqui e 1,7 aqui. Não tem jeito, né? Num circuito série, corrente que circula é igual para os dois. Então, qual que é a maneira correta de analisar? A gente tem que achar uma corrente única que vai gerar uma tensão, ou que vai provocar uma tensão em cada um dos diodos. Aqui, 700 volts. E a soma desses dois, nessa condição de corrente única, tem que dar os 1000 volts. Aqui, ó, 700 mais 280 deu aproximadamente, né? 1000 volts. Daria 980. Tá? Então, é alguma variação em torno aqui de 1. Tá? Então, na verdade, está circulando por aqui alguma corrente em torno de 1,0 mA. Tá? Isso faz com que esse diodo aqui, ó, diodo 1, fique com 700 volts. Então, 700 volts. Aí vocês veem que esse diodo já queimou, né? E o outro diodo está com 280 volts. Esse daqui está tranquilo, enquanto esse aqui já passou do limite. Tá? Se esse daqui queimar, os 1000 volts vão ficar em cima de um diodo que vai queimar, então, quase que instantaneamente. Tá? Então, como é que a gente faz para resolver isso? A gente utiliza resistores em paralelo de valor elevado para equalizar a tensão. Então, as correntes, as tensões, a gente vai passar então dos 700 volts para alguma coisa em torno de 520 volts aqui, e os 280 a gente vai passar para 480 volts. A gente vai tentar aproximar e tornar essas tensões mais ou menos iguais. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, aqui em sala a gente tinha feito um desenvolvimento para obtenção da fórmula para calcular os resistores de equalização. Então, olha só, vamos supor que a gente colocou lá 550 volts, né? No caso eu tinha falado anteriormente 520, né? 480, mas nesse exemplo aqui de sala a gente fez com 550, 450 volts. Então, inicialmente a gente estabelece que nós queremos baixar essa tensão para 550 volts, a tensão maior para 550 volts, e a tensão menor a gente quer elevar para 450 volts. A gente nunca vai conseguir trazer as tensões para valores idênticos, tá? Porque isso seria equivalente a fazer um resistor muito baixo aqui, ó. E a gente não pode colocar um resistor muito baixo. Bom, qual que é o princípio disso, ó? Como é um circuito série, a corrente que sai daqui, ela passa por aqui, ó, ela passa aqui
passa aqui e passa aqui. Então é a mesma corrente passando por aqui, ó. Vamos aproximar um pouquinho aqui, ó. E... Então, essa corrente aqui, ó, eu chamei ela de IS, que é a corrente da fonte. Bom, esse par aqui, ó, diodo resistor, submetido a 550 volts, quando a gente consultar o quanto de corrente circula quando esse diodo recebe 550 volts, a gente vai obter um valor naquele gráfico de tensão e corrente reversas. No caso, acho que a gente tinha feito até aqui, ó. Olha lá. Para 550 volts, ó, tinha colocado aqui 500 volts, né? Está próximo de 0,8 e 1,7 mA. Então o diodo 1, que é o diodo que está bloqueando mais, ele circularia por ele, se ele tivesse submetido a uma tensão próxima de 500, circularia por ele uma corrente de 0,8 mA. Tá? Agora vamos ver aqui. Tá aqui, ó. E por aqui, se esse diodo aqui, ó, for o diodo que estava conduzindo melhor, se ele tiver submetido a uma corrente de 450 volts, a gente vê aqui que também está próximo, né? Vamos dizer 1,6 mA. Então, alguma coisa em torno de 1,7, 1,6 mA aqui. Então, por aqui circularia 1,6 mA aqui, tá? Bom, mais a corrente que circula pelos resistores submetidos a 550 volts aqui em cima e 450 volts aqui embaixo. Bom, então, matematicamente, a fórmula para isso é aqui, ó, corrente da fonte é igual a essa soma dessas duas correntes, ID1 mais IR1, aqui, ó, ID1 mais IR1, e também é igual à soma dessas duas correntes, ID2 mais IR2. Bom, se a gente manipular essa fórmula utilizando aqui, ó, a gente vai substituir aqui, ó, IR1 é tensão de 550 sobre o resistor, e IR2 é a tensão de 450 volts sobre a resistência, tá? Manipulando essa equação aqui, a gente consegue agrupar a diferença de tensões. Então, tensão maior menos tensão menor sobre o resistor é igual a diferença de correntes entre os dois, tá? Aqui é o diodo mais condutivo, tá? E aqui o diodo 1 é o diodo mais resistivo, vamos dizer assim. Então a gente isola aqui e acha uma equação para o resistor. O resistor vai ser a diferença de tensões entre os diodos. Isso daqui é a gente que estabelece. No nosso caso, então, foi 550 menos 450, então vai dar 100 volts de diferença. E
denominador, a gente tem o valor maior de corrente, seria 1,6 menos 0,8. No caso aqui, a gente já tinha calculado, essa resistência deu 167 kΩ, tá? Que a gente viu aqui, ó. E aí, o que acontece? 167 kΩ com 550 volts resulta numa corrente de 3,29 mA. 167 kΩ com uma tensão de 450 volts resulta numa corrente de 2,7 mA. Então, ó, reparem que tensão maior, corrente maior. Tensão menor, corrente menor. Mas, e aí? Essa corrente que entra aqui é a soma dessas duas, e essa corrente é a soma dessas duas, e essas correntes aqui e aqui, e S aqui em cima e S aqui embaixo tem que ser iguais. E elas vão ser iguais, porque o pouco de corrente circulando por aqui faz circular mais corrente por esse resistor, porque aumenta a tensão. E o excesso de corrente circulando por aqui faz circular mais corrente por aqui. Então, a gente vê que elas se compensam. Aqui no caso, eu não, para calcular esse resistor aqui, ó, eu não devo ter usado esse valor aqui, ó, porque era para ter dado igual, ó, 1,6 mais 2,7 vai dar 4,3 miliamperes, né? E que deu um pouquinho maior do que isso aqui, tá? Mas isso vai da interpretação do gráfico, desse gráfico aqui, ó, desse gráfico aqui. Então, se você não usou 1,6, deve ter usado 1,5, tá? Aí a gente vai ter valores diferentes, tá? 2,7, eu devo ter usado 1,3 aqui, ó. 1,3 aqui, ó. Vamos ver, 1,3, tá? Vou até fazer essa conta aqui rapidinho, pera aí. No caso, eu tinha trabalhado com 1,4 miliamperes, tá? Então, ó, o diodo que tem maior restrição à condução, então seria uma resistência equivalente, né? Ele vai trabalhar com uma tensão maior, ele vai trazer para si um valor maior de tensão. É igual quando a gente tem uma resistência muito grande e uma resistência pequena, tá? Ou num divisor de tensão, a resistência maior sempre fica com maior tensão, tá? Quando a gente coloca resistências em paralelo, seria uma forma de diminuir essa discrepância. Essa discrepância aqui. A gente pode até fazer essa conta mesmo. Qual seria a resistência equivalente aqui, ó, desses diodos, tá? Vamos fazer então aqui, ó. Vou até colocar de outra cor aqui. Vamos pegar um verde aqui, ó. Por exemplo, se a gente pegar
essa condição aqui, ó, 550 volts, 0,8 mA. 550 volts sobre 0,8 mA seria equivalente a 690 kΩ. Aí se a gente pegar essa outra condição, 450 volts sobre 1,4 mA, né, que eu tinha usado aqui, ó, o valor correto. Isso aqui daria 321 kΩ. Observem que é mais do que natural que esse diodo aqui, ó, mais resistivo, ficasse com maior parte da tensão para ele, porque se a gente fosse colocar um resistor equivalente aqui, ó, esse resistor seria quase o dobro desse aqui, ó, tá? Então a gente teria 2 vezes mais tensão aqui do que aqui no diodo de baixo, tá? Bom, quando a gente coloca esse resistor equivalente paralelo com 167 kΩ, o que acontece? A gente tem uma resistência equivalente aqui, ó, de, deixa eu ver, 134 kΩ. Olha lá, 134 kΩ. E vou até aproximar aqui, né? E nem vou colocar um resistor, vou colocar um retângulo aqui, ó, que é o equivalente desse resistor com esse aqui, ó. E se a gente fizer o paralelo desse resistor com esse resistor aqui de 320K 160, a gente fazendo as contas, a gente teria aqui, ó, 110 kΩ. Então olha só, a gente passa de uma condição de 690 kΩ aqui, quase 700K, né? 690 kΩ e 320 aqui, ó, quiloohms aqui, para uma que está mais do que o dobro, né? Esse resistor mais do que o dobro. Quando a gente adiciona esses resistores, a gente faz o conjunto ficar bem mais próximo. Qual que é o custo disso? Corrente circulando por aqui e gastando energia, tá? Então, se a gente fizer a fórmula da potência, potência igual a R I ao quadrado, no caso vai ser 167 kΩ vezes 2,69 miliamperes. Quiloohms vai cancelar, né? Quiloohms é 10 a 3, miliamperes é 10 a menos 3. Isso daqui, gente, olha o número que vai dar: 320 watts. Vai ser um baita de um resistor. O negócio para aguentar isso aqui tem que ser um resistor, vamos dizer, do tamanho de uma garrafa de água, por exemplo, tá? Porque vai aquecer pra caramba, tá? É um gasto de energia, uma ineficiência que a gente está adicionando, né?
esse aqui vai ser até um pouco maior, né? Porque, opa, RI ao quadrado. Não, maior ainda. Faltou o quadrado aqui, né? Aqui, ó. Vezes 2 vai dar muito mais aqui, ó. Deixa eu ver. Vai dar em torno de uns 700 watts. Bom, resistor grande, tá? Mas é uma aplicação grande também, né? 1000 volts. Então, assim, a gente está falando de coisa grande, tá? Esse caso também foi meio excessivo, porque as correntes também foram bem grandes, né? Isso depende também do diodo que a gente vê. Se a gente estiver falando de microampere, aqui, as unidades aqui também vão ser microampere. E um fator de 1000 a menos aqui, né? Que a gente vai ter. Tá? Mas apesar de que isso aqui é ao quadrado, né? Mas a gente vai ter... Então vamos fazer essa conta aqui direitinho, pera aí. Bom, fazendo essa conta aqui corretamente, né, com I ao quadrado, o que vai acontecer? Esse 320 aqui, ó, vai ser multiplicado por esse 320 era um número que a gente não tinha considerado ao quadrado, né? Quando a gente multiplicar de novo vezes isso aqui, miliamperes, aí vai ter uma divisão por 1000. A conta nesse caso aqui, ó, correta, vai dar aqui, ó, 0.0037. Opa. Vamos ver. Vai dar 1,22 watts. Ah, não, então bem menor do que aquilo que eu estava falando, porque tinha faltado o ao quadrado aqui, tá? Mas é isso, então não vai gastar tanto, mas a gente vai ter aqui uma pequena circulação de corrente. Bom, então vamos agora pro aqui, deixa eu voltar aqui, ó, para o nosso circuito de diodos em paralelo, tá? Só explicando aqui, né, melhor, realmente tinha usado 1,4 aqui, ó, e 1,8 watts e 1,2 watts, tá? Que a gente acabou de calcular aqui, ó, 1,2 watts. Bom, agora vamos ver diodos em paralelo. Bom, em diodos em paralelo, o que a gente vai ter é uma igualdade de tensões. A tensão, ela tem que ser igual aqui, ó, aqui e aqui. Então, se a gente tiver uma tensão, vamos dizer, de 1,5 volts aqui, ó, ela é 1,5 aqui e ela é também 1,5 aqui. Bom, aqui a gente tem duas curvas de características de diodos, né? Vamos dizer que o diodo 1 ele esteja conduzindo mais aqui, ó. Diodo 1 aqui, nesse agora, ele é mais condutivo. Tá? E o diodo 2 seria mais resistivo aqui, ó.
mais resistivo. Então o que isso vai acarretar? Se a gente tiver uma tensão de 1,5 aplicado igualmente nos dois diodos, a gente vai ter aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar certinho. Consegui. Um diodo vai ficar com aproximadamente 20 amperes e o outro diodo, vou aproximar aqui também, o outro diodo vai ficar com 50 e um pouquinho mais de 50 amperes, tá? Por quê? O diodo 1 ele está conduzindo muito melhor do que o diodo 2. Como eu disse, isso ocorre quando a gente tem aumento de temperatura, tá? Aquele negócio que eu falei, coeficiente negativo. Então a temperatura aumentou num dos diodos, ele começou a conduzir melhor. Então, se eles estavam conduzindo iguais, esse desequilíbrio vai fazer passar por aqui, ó, vamos dizer 55 amperes aqui e por aqui passar 20 amperes, um pouquinho menos do que isso, tá vendo? E o diodo 1, quando passa mais corrente, ele vai aquecer mais ainda, então ele vai chegar a um ponto que ele vai drenar agora toda a corrente só para ele. Toda a corrente vai querer passar só pelo caminho menos resistivo, né? Nesse exemplo aqui, ó, deixa eu ver se eu já tinha calculado aqui. Acho que não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó, qual que seria o resistor equivalente, né, para quando submetido a 1,5 volts passar a 55 ou 20 amperes. Então vamos ver aqui, ó, fazer as contas. Para fazer a conta é novamente a lei de Ohm, né? R é igual a V sobre I. Então nesse caso aqui, ó, a resistência, vou colocar entre aspas aqui, ó, seria igual a 1,5 sobre 55. Isso aqui dá 27 miliohms. 27 miliohms. 27 vezes 10 a menos 3. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, vou chamar de R1, né? R1 e R2 aqui, ó. R2 vai dar 1,5 sobre 20. Isso aqui dá 75 miliohms. Então a gente vê que esse diodo aqui, ó, se fosse trocado por um resistor equivalente para manter as mesmas condições aqui, seria um resistor de 27 miliohms e um resistor de 75 miliohms. Ou seja, a corrente prefere passar muito mais pelo resistor valor mais baixo. Se a gente utilizasse, né, aquela fórmula do divisor de corrente I1 é igual a corrente total, né? Qual é a corrente total? 55 mais 20, 75 amperes. Então 75 amperes estão saindo por aqui, né? Claro que a gente está falando de uma fonte que suporta isso. Corrente 1 igual a
resistor que você não quer, 75 sobre a soma dos resistores, né? 27 mais 75 miliohms, né? Como tem miliohms no numerador e miliohms no denominador, cancela, eu não preciso preocupar com unidade aqui, ó. Vezes 75 amperes. Aqui, ó. Então, milhão sobre milhão, cancela. Isso dá exatamente os 55 amperes passando por aqui, ó. Então, I1 vem por aqui, ó. E I2, obviamente, é a outra resistência, tá? Então, o que que a gente faz? Qual que é a ideia de equalizar as correntes? É tornar a diferença entre esses duas resistências equivalentes aqui, ó, menor. Porque aqui a gente está tendo praticamente 3, fator de 3, né? E a gente observa uma corrente quase 3 vezes maior aqui também. Então, se a gente adicionar resistências aqui e aqui, ó, de forma que as resistências somadas sejam um pouco mais próximas, em vez de ter um fator de 3, ter um fator de 1,5, um fator de 1,2, a gente consegue equalizar as correntes. Então, vamos ver aqui, ó, o próximo aqui, ó. São esses resistores aqui de equalização. Bom, para resolver o problema de diodos em paralelo, a gente parte do princípio que a tensão VDD é igual para os dois lados daqui do circuito, os dois ramos do circuito, tá? Então a gente escreve a equação VDD é igual a VD1 mais VR1, que é a tensão no resistor, que a gente vai colocar, e que é igual a VD2 mais VR2. Então, da mesma forma que a gente fez para o circuito série, a gente vai rearranjar essa equação de forma que a gente consiga achar o resistor, a fórmula aqui para o resistor, tá? Então a gente já tem até colocado aqui, a gente vai chegar aqui, tá? Bom, VD1 mais I1R1, que é esse aqui, ó, VR1 aqui, ó, tá? VD2 mais I2R2. I2R, são resistências iguais, tá? Então, I1 mais I2 vezes R igual a VD2 menos VD1. Então, resistência é igual a VD2, ó. VD2 é o diodo mais resistivo. Então, é o diodo que vai ter uma tensão maior aqui, ó. Vou fazer de outra cor aqui. Aqui, ó. VD2, vamos fazer, exagerar aqui um pouquinho. E esse diodo VD1 vai ter uma tensão um pouquinho menor, porque ele é mais condutivo ou está mais aquecido. Bom, a tensão no resistor vai ser tal que tensão do diodo mais tensão do resistor dos dois lados tem que ser iguais. Então, esse lado aqui, ó, como esse lado aqui é um pouco mais resistivo, passa menos corrente, vai ter menos tensão nesse resistor aqui, ó, tá? Então, esse diodo maior tensão
esse diodo menor tensão, esse resistor maior tensão e esse resistor menor tensão, de forma que a soma aqui, ó, é igual de um lado ou do outro. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui é igual aqui e é igual aqui, tá? Bom, VD2 é a tensão do diodo mais resistivo e VD1 do diodo mais condutivo. Então, essa vai ser a maior tensão menos a menor tensão. E a corrente I1, bom, esse lado do circuito conduz mais corrente. Então vamos fazer aqui, ó, I1, opa, ficou ruim aqui. Vamos aproximar. I1 e aqui a corrente I2, tá? Então I1 vai ser maior. Então aqui sempre vai dar maior, menor, vai dar positivo, maior, menor dá positivo. Então nossa equação ela obedece ao esperado, tá? Resistências positivas. Bom, no exemplo que a gente tinha visto em sala foi esse aqui, ó. Para uma corrente de 50 amperes e uma corrente máxima no diodo mais condutivo de 55% da corrente. Então, o que acontece? A gente não consegue igualar a corrente, fazer a corrente igual. Para fazer isso, a gente teria que utilizar resistores muito grandes. Tá? E resistor muito grande com 25 amperes passando em cima dele é um calor danado. Então, quanto menor a resistência, melhor. Então, quanto mais a gente relaxar aqui na diferença de corrente, né? Porque, olha só, eu quero que passe 50 amperes pelo conjunto. Então, 50 amperes. 27,5 vão passar por aqui e 22,5 vão passar por aqui, tá? Quanto mais eu relaxar aqui nessa diferença, menor o resistor a ser colocado aqui, tá? Mas aí a gente o critério é nosso, né? A gente que escolhe o critério. Quanto a gente vai tolerar de diferença. Bom, então se a gente tolerar 5% a mais desse lado e 5% a menos desse lado, vai dar uma diferença de 10%. 5 amperes de diferença entre os dois, tá? Bom, então a gente fala assim, ó, quero que passe 27 amperes por aqui, quero que passe 22 amperes para esse lado. Então isso é a nosso dado de projeto. E dessa forma a gente tem que ir lá na curva característica do diodo e procurar aqui, ó, 27,5. Opa, o que eu fiz aqui é esse aqui, 27,5. Vamos dizer que esteja por aqui, ó. Opa, cores diferentes, vamos colocar em verde aqui, ó. Pro diodo mais condutivo, olha só, 27,5 passando aqui vai dar uma tensão de 1,25, tá? Agora vou colocar até uma outra cor aqui, ó. Agora 22,5, 2,5 amperes no diodo mais resistivo. Aproximar aqui. Tá praticamente igual aqui, né? Opa,
que eu fiz aqui? Peraí. Isso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter 1,25. E aqui a gente vai ter 1,5 aproximadamente, né? Então vamos ver os dados que a gente usou em sala. 1,3 em vez de 1,25 e 1,6 em vez de 1,5. Então, quando eu falo que eu quero que passe 27 amperes por aqui, e se isso acontecer mesmo, a tensão que aparece aqui, ó, é 1,3 volts. E se passa 22 amperes realmente por aqui, a tensão que aparece aqui é de 1,6 volts, tá? Então a gente joga esses valores aqui na equação e acha a resistência necessária aqui, que foi de 60 miliohms. 60 miliohms. Aliás, né, qual que seria a resistência equivalente aqui, ó, R1 e a resistência R2, só para a gente ver o que aconteceu de forma equivalente a um resistor. Bom, lei de Ohm aqui, ó, V igual a RI, R igual a V sobre I. Então 1,3 sobre 27, aqui ó, R1 igual a 1,3 sobre 27,5. Isso daqui, já estou com a conta pronta aqui, vamos ver. Opa, dá 47 miliohms. E 1,6 sobre 22,5 amperes dá 71 miliohms. Então a gente vê aqui a resistência total. Aqui ó, 60 mais 71. Esse ramo aqui teria 131 miliohms. Aí 60 mais 47. Esse ramo daqui ficou então com 107 miliohms. E qual seria a tensão nesses resistores aqui, ó? Resistência vezes 22,5 amperes, 60 miliohms vezes 22,5 miliamperes. Isso dá, já fiz as contas aqui, 1,35 volts. Então repare aqui, ó, 1,6 mais 1,35. Aqui, ó, vai ter que dar aproximadamente aqui 1,55 volts. Deixa eu fazer as contas aqui, ó. 27,5 amperes vezes 60 miliohms. 1,65 volts. Então a tensão total que está aparecendo aqui, ó, mais e menos,
Tensão total aqui, ó, é de tensão daqui pra cá, né? É de 2,95 volts. Igual desse lado aqui, ó. Desse lado também, desse ponto até esse ponto aqui, ó, 2,95 volts. Mais ou menos aqui, né? Então vocês observem, tensões iguais, tá? Esse diodo que estava com menos tensão fez circular mais corrente por aqui, aí teve mais tensão aqui. Esse diodo, esse aqui que está com mais tensão, né? Esse aqui está com menos tensão. Esse aqui está com mais tensão, fez circular menos corrente para esse ramo e teve menos queda de tensão no resistor, mas a tensão é a mesma. Bom, quais são os inconvenientes disso aqui? Se a gente calcular a potência aqui nos diodos, deixa eu ver se eu já calculei, ó, já está calculado aqui. Aqui, essa potência aqui, ó, RI ao quadrado. Aqui sim, deu 45 watts, um baita de um resistor. E aqui deu 30 watts. Por quê? Aqui a gente está trabalhando com 22 ao quadrado amperes, né? Na operação em série, a gente estava trabalhando com miliamperes ao quadrado, tá? Bom, então a gente tem esse problema de excesso de calor, excesso de energia desperdiçado, e a gente tem também um outro problema, que esse valor de resistência é um valor difícil de ser obtido, porque como é que você obtém esse valor com precisão, tá? Qualquer conexão mal feita que você fizer vai ter valores de resistência equivalentes. Então a gente consegue até fazer um resistor, mas se ele estiver mal conectado, a resistência do resistor mais conexão é bem maior do que o valor dele. Então pode ficar um pouquinho difícil, mas é um inconveniente que, se for preciso, a gente supera, né? Mas o ideal mesmo é trabalhar com diodos já de fábrica, do mesmo lote, ou então trabalhar com uma peça única, tá? Para não precisar ficar adicionando resistências em paralelo, tá bom? Bom, então estamos voltando aqui, né, ao final. Vou pedir para vocês fazerem as atividades, eu vou tentar ser mais rápido para corrigir, né, como eu disse, muito volume de trabalho e muitas coisas para resolver em casa também, acaba que eu não estou conseguindo tirar dúvidas como eu gostaria, tá? Mas pelo menos produzir um material para vocês irem aprendendo o máximo possível. Acho que semana que vem, espero que as coisas melhorem um pouco, ok? Então é isso, gente. Obrigado por verem, né? Vou pedir um joinha no vídeo, né? Ficar mendigando like no YouTube, igual o pessoal. É brincadeira, tá? Não precisa pôr like lá não. Mas qualquer coisa, vocês coloquem mensagem lá no Klesmo. Tentar abrir depois uma sessão lá do Meet pra gente tirar dúvida, tá? Mas isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, até a próxima. Abraço pra vocês, bom fim de semana, tchau, tchau.